Pois bem, então retornamos. Essa agora é a aula 23. E nessa aula eu vou fazer uma recapitulação do que vimos sobre as derivadas parciais, pois eu pretendo agora usar as ferramentas que fomos vendo. Deixa eu baixar um pouco aqui o volume. Vamos usar as ferramentas que vimos, né? Quanto a o que significa o que são as derivadas parciais, o que significa uma função ser diferenciável, o que seria o diferencial, o diferencial de uma função a duas variáveis, o vetor gradiente, a relação do vetor gradiente, aí isso vamos ver hoje, a relação do vetor gradiente com as curvas de nível e a parte de otimização de funções de duas variáveis, né? Ou que pode ser generalizado para funções de várias variáveis. Com a determinação do uso do teorema de Fermat, que vimos para uma variável, né, que nos diz que os pontos críticos de uma função ocorrem quando a função onde ela é diferenciável ocorre quando a derivada se anula quando dizemos quando ela não é diferenciável também, né? Ou seja, existem essas duas possibilidades. Então, o objetivo dessa aula é recapitular os objetos das derivadas parciais e concluir com a otimização de funções de várias variáveis, né? Especificamente para regiões de domínio, né? Existe um método chamado multiplicador de Lagrange, em que você pode calcular o máximo de uma função restrito a uma região delimitada por uma função, né? Então, vou deixar essa parte, que o livro apresenta como uma seção bem objetiva, eu vou deixar essa parte como uma atividade para vocês fazerem, tá? Porque literalmente é usar tudo que nós vimos ali naquela seção. Mas bem, então vamos dar início. Então, primeiro, o que seria uma derivada parcial, né? Então, vimos derivada parcial através do seguinte instrumento. Eu considero a função de duas variáveis, considero a função f em duas variáveis, e vou considerar a princípio que a variável y é constante e que a variável x é variável, né? Ou seja, deixa a variável x, continua a variável x como variável e define a função g, uma função auxiliar, em x, que seria f aplicado em x e aplicado em b, onde b é o valor constante de y. Quando eu calculo a derivada de g, eu teria calculando então a derivada de f por sua expressão, isso eu vou definir como sendo a derivada parcial de f em x. Isso seria a derivada de g, né? Então, o mesmo eu posso fazer para y. Então, a derivada parcial em y, o que eu faço, eu considero x uma constante e deixo y variável e defino a função g grande em y. Então, a derivada de g grande é a derivada parcial de f em y. Pois bem, e dado por essas expressões aqui, tem as derivadas parciais. As notações são essas, né? Então, eu posso usar qualquer uma dessas notações. Todas elas representam a derivada parcial de f em x na primeira linha e a derivada de f em y na segunda linha. Pois bem, então, interpretação das derivadas parciais. Podemos entender as derivadas parciais como sendo, se você considera no domínio, eu posso considerar aqui o domínio, né, a região D. Eu posso considerar para o valor de x igual a A, eu quero a derivada nesse ponto aqui, né? Então, por valor de x igual a, eu considero essa curva para x constante igual a A e y variável. Quando eu olho para a curva, que é a curva 2, que está sobre a superfície, a velocidade dessa curva é dada pelo vetor T2. Esse vetor é o vetor tangente, né? É o vetor dado pela derivada de gy. Então, o vetor tangente a essa curva é dado por essa derivada. Quando eu olho agora para a curva
para essa linha, né? E seria y igual a b. Então eu tenho aqui a curva C1, eu vou ter a derivada dada pela função g pequeno de x, né? Isso é o que diz esse texto aqui, tá? Então deixo para vocês confirmarem. Então aqui tem alguns exemplos. Ok, então fizemos esse exemplo, né? E deixei como atividade vocês verem essa parte aqui quando ele faz a extensão para funções de mais de duas variáveis. E vocês podem ver que é de fato uma extensão, né? Não tem nada além disso. Então, derivadas de ordem superior, o que é que são? Quando calculamos a derivada dada a função f de xy, eu suponho que essa função tem derivadas parciais, e aí eu calculo a derivada parcial em x. O fato é que essa derivada é uma função. Isso é uma função f barra de x em y, de x e de y. E ela se ela for diferenciável, eu posso calcular a derivada dela em x e posso calcular a derivada dela em y. Mas agora eu lembro que ela é uma derivada de f. Então isso aqui, na verdade, representa a derivada de f em x duas vezes. E isso aqui representa a derivada de f em x, depois em y. Posso escrever dessa forma, né? Na verdade aqui ele usa a outra notação, né? Então ele usa x, depois y. Pois bem. Então essas aqui são chamadas as derivadas de ordem superior, que coincide com aquilo que a gente tinha visto para a função de uma variável, né? Função de uma variável, você tinha a função em x, derivava a primeira vez. Se essa função fosse diferenciável, você derivava a segunda vez. Se essa função fosse diferenciável, derivava a terceira vez. E assim sucessivamente. O fato é que aqui agora eu tenho duas possibilidades de derivadas, né? Eu posso derivar na variável x ou na variável y. Isso aqui representa essa primeira linha aqui, ó, né? A derivada de uma função na variável x e y. Só que aí eu estou observando que, na verdade, isso representa essa segunda linha aqui, né? Então, o que eu estou agora observando é que eu posso calcular a derivada das derivadas, né? Então, uma vez que eu tenho a derivada parcial em x, eu posso calcular a derivada dela em x ou em y, porque ela também é uma função em y, tá? Então, as derivadas, nesse caso, as derivadas de ordem superior, aqui vai nos interessar por enquanto. Na verdade, para a análise que vamos fazer, o que vai nos interessar são as derivadas de segunda ordem. A derivada de primeira ordem são essas derivadas de primeira ordem e as derivadas de segunda ordem, né? Então aqui estão as quatro possíveis derivadas de segunda ordem, aqui estão as formas como representamos, né? Então as derivadas cruzadas e as derivadas repetidas, tá? E aí tem um teorema de Clorant que eu já tinha já anunciamos, na verdade já discutimos tudo isso, né? Que aí diz o seguinte: se f for uma função definida em uma bola aberta que contém o ponto AB, se as derivadas forem ambas contínuas, então elas são iguais. Se as derivadas de f em x e y e a derivada de f de y e em x forem contínuas na região, ou seja, na bola em que a função está definida, elas são iguais, né? Para as funções que vamos trabalhar, isso é sempre verdade. E aqui ele faz uma observação de que o teorema de Clorant vale também para funções, para derivadas de terceira ordem, assim sucessivamente, né? Então, e aí tem aqui aplicações em equações diferenciais parciais, e eu aconselho vocês a lerem, tá? Quando tiverem a oportunidade. São duas equações bastante importantes, essas duas equações aqui, a equação de Laplace e a equação da onda, né? Quando vocês fizerem o curso de equações diferenciais, vocês vão ver essas duas equações. Pois bem, seguindo, aqui mais uma aplicação que eu deixei como atividade, né, para vocês fazerem. Então, planos tangentes e aproximações lineares, né? O plano tangente
a gente está observando como sendo o seguinte: se eu considero uma função definida numa região R, numa região D, eu considero as imagens dessa função e observo aqui uma superfície S. O plano tangente, nesse ponto aqui, né, o plano tangente vai ser então o plano gerado pelas derivadas parciais, né, tem a base aqui das derivadas parciais de f em x e em y. Né? Então a equação do plano tangente seria a primeira a aproximação linear, né? Eu já vou adiantar o que seria a aproximação linear. Você considera a aproximação linear de x em y como sendo a função aplicada em x em y mais a derivada em x que multiplica x menos a. Isso é uma aproximação linear no ponto AB. No ponto AB. Então, nesse caso aqui, é f de A em B. E aqui é a derivada aplicada no ponto AB. Mais a derivada em y aplicada no ponto AB. E multiplica y menos B. Essa é a linearização da função f no ponto AB. Então, as hipóteses são de que a função é diferenciável no ponto AB e que as derivadas parciais, naturalmente, por causa disso, elas existem no ponto AB. Né? A função é definida no ponto AB, por definição, se ela é diferenciável, ela é contínua. Né? Então, ela é definida no ponto AB. E a linearização é dada por essa equação. Essa equação, por sua vez, ela determina um plano, a equação de um plano no espaço. E esse plano é um plano osculador da superfície no ponto FAB. Né? Então, a gente pode observar que quando x igual a A e quando y igual a B, essas duas partes aqui se anulam e eu tenho a linearização exatamente igual. L de AB é igual a F de AB. Né? Então, a linearização é igual ao ponto P. Né? É igual a função no ponto P. Fora do ponto P, o ponto P é o ponto de coordenadas AB, F de AB, tá? Ponto P. Fora do ponto P, então vou ter aqui uma vizinhança do ponto P em que a linearização se aproxima da função, mas quanto mais distante eu estiver do ponto P, mais distante vai estar a linearização do ponto, mais distante vai ser a aproximação que o plano tangente vai fazer sobre os valores da função, né? Os valores dos pontos sobre a função. Então essa é a equação do plano tangente. Né? Então o plano tangente é dado se você considera que L seria o y, né? F de x a o y, desculpa, aqui é z menos e0 vai ser igual a derivada parcial em x no ponto x0, y0, multiplica x menos x0, mais a derivada em y no ponto x0, y0, que multiplica y menos y0. Tá? Deixa eu só confirmar se está gravando. Está gravando. Pois bem, então essa é a equação do plano tangente no ponto x0, y0, z0. Né? Então, considerando que f tem derivadas parciais e essa é a equação do plano tangente. Tá? Então, isso resume toda essa explanação aqui. Tá bom? Então, está aqui o plano tangente definido pela definição 2, exatamente aquilo que tínhamos definido. Né? Aproximações lineares, então é aquilo que eu tinha falado, né? É a ideia de que você define a aproximação linear. Isso aqui é o polinômio de Taylor de grau 1 para a função f de xy. É o que chamamos de linearização de f em AB. É o polinômio de Taylor de grau 1. E ele é definido, o polinômio de Taylor é definido quando a gente considera uma função f de x, né? Então definida num ponto, definida em x igual a A, isso para uma variável. O polinômio de Taylor ele é dado pela série
na verdade o polinômio, né? Então, do grau n, e o somatório, né? I de 1 a n, porque temos a série de Taylor e temos o polinômio de Taylor, que é quando você fixa o grau, né? E aqui eu vou ter as derivadas, a enésima derivada, iésima no ponto A, x menos a elevado a i, quocientado por i fatorial. Então, quando você agora traduz para funções de várias variáveis, as derivadas aqui agora são derivadas parciais. Então, o polinômio de Taylor para uma função de duas variáveis, né, f de x, y, eu vou fazer isso num quadro. Eu tenho quadros aqui, em algum lugar aqui. Então, vamos lá. Então, a definição do polinômio de Taylor, né? Então, dado uma função de duas variáveis, f de x, y, definida no ponto AB, está no seu domínio, né? O polinômio de Taylor, então, de x, y, é definido como somatório para i de 1 a n das derivadas parciais de x. É porque... Tá bom, então vou... ponto AB... Certo, então vou... Em vez de escrever como um somatório, eu vou escrever assim. Então, f de AB mais a derivada parcial em x no ponto AB, que multiplica x menos a, mais a derivada parcial em y no ponto AB, que multiplica y menos a, mais a derivada parcial de xy, que multiplica no ponto AB, que multiplica x menos a vezes y, aqui desculpa, é AB, né, que é B, y menos b. Então acho que isso aqui é duas vezes, né, então você divide por 2 fatorial. Então teria duas vezes isso aqui, mas a derivada parcial em xx no ponto AB, x menos a ao quadrado sobre 2 fatorial, mais a derivada de f em y no ponto AB, que multiplica y menos a ao quadrado sobre 2 fatorial. Pois bem, então esse aqui é o polinômio de Taylor de grau 2, né, para uma função de duas variáveis. Então a gente pode depois ver como é que escreve ele como somatório, né, como vimos para uma variável. Aqui seria um somatório duplo, eu acho que fica mais interessante, né? Somatório para as variáveis x, depois para as variáveis y. Né? Acho que fica mais interessante assim, depois a gente vê isso. E aí o que acontece é que quando você está querendo a parte linear, você vai pegar essa parte aqui, né? Porque as outras partes são quadráticas. Veja que aqui eu tenho xy, né? Isso aqui é quadrático, não é linear, né, em x, nem em y. Então aqui eu tenho a parte linear em x, aqui eu tenho a parte linear em y, e aqui eu tenho a parte mista e as partes quadráticas, né? Na verdade vocês viram em geometria analítica a equação geral das cônicas, né? Das quádricas. Essa equação aqui, ela satisfaz exatamente aquela equação lá, a equação geral das quádricas. Então você tem grau 2, né? Na verdade isso aqui seria das quádricas mesmo, isso mesmo. Então você teria aqui grau 2, grau 1, né? Grau misto, grau 1 e constante, né? Então você tem aqui exatamente a equação geral de uma quádrica. E isso dá uma quádrica, né, quando você está aproximando a superfície por esse polinômio. O gráfico desse polinômio é uma quádrica. Tá? E aí vamos ver que quando temos um ponto de máximo, um ponto crítico, né, de máximo ou de mínimo, essa quádrica é um paraboloide.
tá? Então, vamos ver isso logo mais. Então, vamos continuar a leitura. A aproximação linear, então, é dada por essas equações. Então, agora podemos definir o que significa a função ser diferenciável, né, no ponto AB. A função é diferenciável no ponto AB se existirem épsilons, epsilon e epsilon 2 que satisfazem essa equação, com epsilon e epsilon 2 indo para zero quando ΔX e ΔY vai para 0, 0. O que significa isto? Né, é o que diz o teorema 8. Se as derivadas parciais de f e de y existirem no ponto AB, ou seja, perto do ponto AB, na verdade, na vizinhança do ponto AB, e forem contínuas no ponto AB, então f é diferenciável no ponto AB, o que significa que se eu consigo calcular as derivadas parciais de f, então eu vou poder calcular a diferencial de f, né, que isso é definido logo a seguir, né? Então, o diferencial, né, de f em z, o diferencial total, né, é calculado por essa expressão aqui. Então, seria a derivada parcial de f em x e y, que multiplica o diferencial em x, a derivada parcial de f em y, no ponto x e y, que multiplica o diferencial de y. Então, em outras palavras, o que temos é que se eu quero calcular a diferencial, aqui fica claro, né, que o diferencial aqui é o que diferencia a variação de z, né, até o ponto da superfície, e o diferencial é a derivada até a linearização, né, a aproximação linear, né. Então, essa equação aqui deixa a coisa bem interessante, né? Diz exatamente o que está acontecendo, né? O que é que o diferencial total faz, né? Ele calcula a diferença na vizinhança do ponto AB, ele calcula a diferença entre f de AB e f de xy quando xy está próximo de AB, né? Então, claro, quanto mais distante, maior o diferencial, né? A expressão do diferencial é dado por essa expressão aqui, que seriam os coeficientes, são as derivadas parciais e os diferenciais, né? Então, o diferencial tem essa expressão. Pois bem, aqui é feito para 3 variáveis, deixei como atividade. Então, podemos seguir. E feita a regra da cadeia. Então, não sei se vocês observaram, talvez tenham observado, nós não definimos nenhum tipo de regra de derivação, a não ser a regra da cadeia. Por quê? Porque todas as outras regras, elas continuam válidas. Então, por exemplo, quando a regra da potência continua válida, porque quando eu derivo, quando eu pego a função f de x em y, quando eu vou derivar a função, eu vou derivar como se ela fosse uma função de uma variável. Então, eu vou calcular quem é fx e depois vou calcular quem é fy. Então, vou calcular como se ela fosse, hipoteticamente, a função de uma variável. Então, vou usar aqui para y, para a expressão de x e y, desculpa, eu vou usar as regras para x, todas as regras de derivação de uma variável. A mesma coisa para y, todas as regras de derivação para uma variável. No entanto, quando eu considero, por exemplo, agora, porque é possível fazer isso, né, a composição das funções pode ocorrer de algumas maneiras. Então, eu posso ter, por exemplo, a função f x t yt. O que significa isso? Significa que a variável y, que é a variável da função f, ela é, na verdade, uma função em t. Então, quando eu quero calcular a derivada de f em t, né, então a ideia é a seguinte: eu vou pegar um intervalo, vou aplicar a função x, t, e vou obter yt, né? Eu vou obter a região D, onde eu vou aplicar f e obter a sua imagem. Aqui eu aplico f de xy. E aí o que eu quero? Eu quero calcular a derivada
de f em relação à variável t. Né? Isso vai me dar um diferencial. Né? Então, eu tenho que calcular usando a regra da cadeia. De que maneira? Calcula a derivada de f em x, ponto xy. Só que x, ele é uma derivada, é uma função em t. Então, multiplico pela derivada de x em t. Mas isso aqui é a derivada, o diferencial de f em t. Então agora somo com a derivada de f em y vezes o diferencial de y em t. E essa é a regra da cadeia para uma função de duas variáveis em que eu tenho um parâmetro, as variáveis dependem de um parâmetro. Se as variáveis dependerem de dois parâmetros, como podemos ver aqui, né, no caso 2, então aqui a função f depende de x, mas x depende de s e de t. E y depende de s e de t. Então eu posso calcular a derivada. Então o que eu tenho agora é um retângulo. Eu tenho aqui a st, que eu transformo em outro retângulo. E depois eu aplico f para a superfície. Então aqui eu tenho st, aqui eu tenho xy e aqui eu tenho f de xy. Então eu quero calcular essa derivada aqui. Estou calculando dessa função f de xy aplicado nessa região. Então vou poder calcular a derivada de f em x, em s, e vou poder calcular a derivada de f em t. São derivadas parciais, mas são derivadas que são diferenciais porque f depende de x e de y, e x e y é que depende de s e de t. Então, por isso que eu vou precisar das derivadas parciais. Onde está S aqui, leia F, né? Está aqui. Onde está Z, leia F, né? Então, vou ter aqui a derivada parcial de F em X, o diferencial de X em S, a derivada parcial de F em Y, diferencial de Y em S, né? Porque, lembrando que aqui eu estou calculando a derivada parcial de F em S, né? Então, tudo é derivado em S e depois tudo é derivado em T. Então, daí a regra da cadeia é a única regra que nós introduzimos para funções de várias variáveis, exatamente por essa necessidade de compreender como é feita a composição, esse tipo de composição, né? Quando você tem a parametrização das variáveis x, y. Tá? No mais, as outras regras que usamos são equivalentes. Aqui está a regra da cadeia na versão geral, em que eu tenho n variáveis e tenho n parâmetros, m parâmetros. Né? A derivação implícita, e é nada mais do que o que estávamos fazendo antes, né? O que já fazíamos para derivação implícita, né? Você considera uma função f grande de xy igual a zero, em que f grande de xy é uma expressão que depende de x e de y. Tá? Então você pode calcular a derivada, se você considera que y está em função de x, e que y é a função, né? Se você tem, por exemplo, x² mais y² igual a zero. Isso aqui seria o f de xy. Né? Então eu quero calcular a derivada de y em x. Então calculo aqui isso aqui usando a regra da cadeia e derivação implícita. Derivando, vou calcular, vai ser 2 vezes x mais 2 vezes y vezes y' igual a zero. Calculo quem é y'. Pois bem, o fato é que agora eu tenho duas variáveis, né? E aí nesse caso aqui, eu posso querer calcular a derivada de f em xy, né? Então é igual a zero. Então, genericamente, a partir dessa expressão aqui, como é que calcularíamos, né? F depende de x e de y. Então, calcula a derivada de f em x. Isso multiplica o diferencial
de x em x, mais a derivada de f em y. Isso multiplica o diferencial de y em x. E tudo isso é igual a zero, né? Porque estou derivando essa expressão aqui. Pois bem, a derivada de y em y dá 1. Então eu tenho aqui que a derivada de f em x mais o diferencial de f em y dy dx é igual a zero. Dessa expressão eu obtenho essa aqui, né? Obtendo que dy dx é igual ao inverso da derivada parcial de f em x cosentado pela derivada de f em y, né? Então, essa seria o teorema da função implícita, nos garante a existência dessa derivada, naturalmente, onde a derivada de f em y é diferente de zero, né? Aqui está a aplicação para funções de mais de uma variável, né? De duas variáveis. E é exatamente a mesma coisa, né? A equação que temos é essa, né? Então é exatamente a mesma coisa, porque aqui você está derivando em x, depois você deriva em y, né? Então você vai obter a derivada de f em x, depois a derivada de f em y, tá? Dado por essas derivadas. É literalmente a mesma explicação que eu dei antes. Então, continuando. Derivadas direcionais e o vetor gradiente. Então, a derivada direcional é a derivada da função quando... então, vamos só compilar a coisa assim. Então, considero o vetor a região D e considero um vetor U, que não é nenhum dos vetores canônicos, né? Os vetores canônicos seriam E1 e E2. E esses vetores aqui é que dão as derivadas parciais na direção de x e na direção de y. O que ocorre é que agora eu quero calcular a derivada na direção desse vetor U. Então, quando eu considero a superfície, agora, ao invés de olhar para curvas que estão na variação de x ou na variação de y, eu vou pegar uma curva que está na variação de u, né? Mas aí eu observo que no espaço tangente, esse vetor é a soma de múltiplos desses dois vetores. Quando você olha aqui o espaço tangente, você vai ver que o vetor u ele é a soma de múltiplos do vetor E1 e do vetor E2. No sentido de que quando eu olho para o espaço tangente da superfície, eu vou ter... Isso vai ser dado pelas derivadas parciais de f e de y, de f de x em y, né? De f em x e em y. Então a derivada direcional é definida dessa maneira, né? Vai poder ser expressa dessa maneira, ou seja, com uma combinação linear da derivada parcial em x e da derivada parcial em y, em que você, dado o vetor AB, você vai ter exatamente a coordenada A como múltiplo da derivada parcial em x e a coordenada B, ou melhor, a segunda coordenada, como múltiplo da derivada parcial em y. Essa é a derivada direcional de f. E é a partir daqui que definimos o vetor gradiente. O vetor gradiente passa a ser, então, esse vetor gerado pelas coordenadas, pelas derivadas parciais, que é igual. Deixa eu reescrever aqui. Então, o vetor gradiente passa a ser esse vetor que define a derivada direcional na direção u através dessa combinação linear, né? Então, aqui é a derivada em x e aqui é a derivada em y. Um vetor gradiente a duas variáveis tem essa expressão, tá? Então, definido o vetor gradiente daquela maneira, podemos reescrevê-lo assim, né? Então, como um vetor em que a primeira coordenada é a derivada parcial de f em x e a segunda coordenada é a derivada parcial de f em y, né? Então, a derivada direcional em u pode ser escrita como produto interno do vetor gradiente pelo vetor u, né? Tem aqui para três variáveis. Então,
podemos observar que se a partir da expressão, né, do produto interno, então posso observar que a derivada direcional de f em u é dada por essa expressão aqui, que pode ser maximizada quando θ é igual a zero. Quando θ é igual a zero, o cosseno de zero dá 1. Né? Então significa que a derivada direcional de f é igual, o máximo desse valor é igual à norma do vetor gradiente. Então, isso nos dá a maximização da derivada direcional, e vemos que o vetor gradiente é a direção de maior crescimento da derivada, porque o vetor u, isso aqui vai ocorrer quando o cosseno aqui, né, ele é o ângulo entre o vetor u e o vetor gradiente, o θ. Como a derivada direcional se maximiza quando o θ é zero, então significa que o vetor gradiente e o vetor u, eles são múltiplos. Então significa que a direção da derivada em que o máximo ocorre é na direção do vetor gradiente. Tá? Vamos usar isso fortemente. Então agora vamos com um pouco mais de parcimônia, porque vamos agora para coisas novas. Né? Eu acho que foi exatamente ali em cima onde eu parei na aula 22. Então agora vamos estudar planos tangentes a superfícies de nível. Então, primeiro é apresentado para funções de 3 variáveis, né? Em que você tem a superfície de nível como uma superfície. A curva de nível, né, é uma superfície no espaço. Né? Então, ou seja, que é a imagem inversa para 3 coordenadas de um valor real. Né? Isso vai dar uma superfície no espaço. O espaço tangente disso é gerado através dessa expressão aqui. Né? Então, você vai observar que os vetores R', né? Ou seja, dado uma curva C, né? Sobre a superfície de nível, a velocidade dessa curva é ortogonal ao vetor gradiente. Então essa é uma das características do vetor gradiente, ele é ortogonal às curvas de nível. Né? Essa é uma das características do vetor gradiente. E aí o que acontece é que se você está querendo calcular, isso a gente já tinha visto, na verdade, se você está querendo calcular a equação do plano tangente, né? Então o plano tangente para uma variável, né? É esse aqui, para 2 variáveis, desculpa, é esse aqui, plano tangente. Então daqui o que você observa, que o vetor dirigente desse plano, eu vou chamar de vetor n, é o vetor normal ao plano, ele é dado por f de x, f de y e menos 1. Esse é o vetor normal ao plano tangente, a superfície, né, a S, que é dada por z igual a f de xy. Isso é exatamente o gráfico da função f de xy. Né? Então, o vetor normal tem essa expressão. Observa que as 2 primeiras coordenadas são dadas pelo vetor gradiente. Né? Mas isso a gente já sabia, porque a gente definiu a linearização por essa expressão aqui. Né? A linearização f de xy, ela seria f de AB, e é o z0 aqui, mais a derivada parcial em x no ponto AB, que multiplica x menos a. Esse A é o x0, mais a derivada em y de AB, que multiplica y menos b. Esse b é o y0. Então, observa que a linearização que a gente definiu é a equação desse plano tangente, é o espaço tangente. Né? No ponto A, B, F de AB. Né? E aí o vetor natural, o vetor dirigente do plano é esse vetor aqui. Né? Então a gente observa que por isso
o vetor normal ao plano é o vetor que tem essas coordenadas. Como consequência, podemos observar que o vetor gradiente ele tem a característica de ser ortogonal, porque ele é ortogonal. O vetor gradiente ele é ortogonal a velocidade. Você pega a curva de nível e calcula a velocidade dessa curva, do ponto orbitando essa curva, né? O vetor gradiente ele é ortogonal a essa velocidade. Então, ou seja, o que acontece é que ao longo da curva de nível, o vetor gradiente é constante porque a função é constante para os pontos que estão sobre a curva de nível, né? Porque a gente considera o seguinte, considera f de xy igual a k, né? E a gente diz que essa função aqui, ela é f de xy menos z. Isso aqui igual a k. Então, o que significa isso? Significa que eu estou fixando o valor da função, né? Para um k, dado um k, a função ela está constante, né? Então, a curva de nível, que seria f de xy igual a uma constante, né? Ela tem, ou seja, ela não varia quando você varia os valores de xy sobre aquela curva, né? Então, as imagens não variam, o que significa que o vetor gradiente ele é constante nessa curva, né? Para os pontos sobre essa curva, né? E ele é ortogonal aos pontos sobre essa curva. Então, o que acontece é que, para que eu mude o vetor gradiente, eu tenho que mudar de curva de nível. E quando eu estou me aproximando de um ponto, como está aqui, por exemplo, quando eu estou me aproximando de um ponto em que o vetor gradiente está diminuindo, significa que eu estou me aproximando de um ponto que eu já sei que a direção em que a derivada aumenta é na direção do vetor gradiente, né? Essa é a direção de máximo crescimento. Então, ocorre que quando o vetor gradiente ele vai diminuindo, né? Então significa que eu estou ali indo para um crítico, né? Para um ponto crítico. Essa é uma característica da análise, né? Ou seja, eu estou variando de curvas de nível, então o vetor gradiente ele continua sendo ortogonal, só que ele vai mudando de intensidade, né? Eu posso pegar uma curva de nível aqui interna, ele continua sendo ortogonal, poderia ser menor, né? Então poderia ter aqui um ponto de mínimo, por exemplo. Tá? Então seria o uso, né, que vamos fazer por vetor gradiente. Mas bem, então agora podemos definir máximos e mínimos de funções de várias variáveis, equivalentemente a como é feito para a função de uma variável, né? Então tem aqui um esboço que vamos observar o seguinte. Uma função de duas variáveis, o gráfico dela é uma superfície, né? E tem irregularidades, mas vamos supor que a função f de xy ela seja diferenciável. Significa que as derivadas parciais existem e são contínuas. Então, portanto, em cada ponto sobre a superfície eu posso desenhar um plano tangente. Em cada ponto aqui eu posso desenhar um plano tangente, porque eu tenho f de x e tem a derivada de f em x e tem a derivada de f em y contínuas, né? São funções contínuas. Eu posso definir planos tangentes para cada ponto e mais que isso, eu posso variar suavemente esse plano tangente ao longo de uma curva. Eu posso pegar uma curva aqui e ir variando esse plano tangente ao longo de uma curva. Então, por causa disso, eu digo que a função é diferenciável. E aí, por essa noção, eu posso dizer que se você se aproxima de um ponto em que o plano tangente ele é paralelo ao plano XOY, se esse plano tangente é paralelo ao plano XOY, então você está em um ponto crítico da função. Então essa é uma interpretação diferencial, né, para o ponto crítico, mas podemos dizer então o seguinte, e aí uma coisa que acontece é que, dado um plano tangente, se a função for diferenciável,
Então, na vizinhança do ponto tangente, o gráfico da função está todo de um lado, né? Então, nós temos essa configuração aqui. Então, o que acontece aqui, eu posso dizer que eu tenho um ponto de mínimo se para todos os pontos que estão próximos, então teria aqui o ponto P, ponto de mínimo. Se para todos os pontos que estão próximos de P, P é o menor valor da função. Lembra que aqui, essa superfície, os pontos, né, têm coordenadas. Você pega a projeção aqui, tem coordenadas x, y, e aqui em cima, f de xy. Então, quando eu olho para os pontos a partir da altura, né? Então, quando eu digo que aqui eu tenho um ponto que é o menor, que assume o menor valor, significa que para todos os pontos que eu olho lá embaixo no domínio, quando eu olho a imagem, o maior valor de f de xy para f de xy em D o menor valor é o valor que gera P, né? Então, se você pega aqui a imagem de P, esse aqui é o valor em que a função vai ter, é o ponto em que a função vai ter o menor valor, né? Então, um ponto de mínimo. Tá? Então, é o que diz esse texto aqui, né? Em mais palavras. Né? E aí temos o teorema, a aplicação do teorema de Fermat, né? Para as funções, a gente define a função g pequeno, que seria a função em que f varia apenas em x, e a função g grande em que f varia apenas em y. Aplicando o teorema de Fermat a essas duas funções, a g pequena e a g grande, você observa que os pontos críticos vão ocorrer quando as derivadas de g pequena e as derivadas de g grande forem zero. Mas isso significa, então, que as derivadas parciais de f no ponto AB e de f em y, de x e y, no ponto AB tem que ser zero, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu sei que o diferencial de f é dado pela derivada de f em x, multiplicando o diferencial em x, mais a derivada de f em y, multiplicando o diferencial em y. Se essas duas derivadas parciais são nulas, então o diferencial é nulo, né? E a gente interpretou o diferencial como sendo a derivada de f no tal ponto AB. Então, como implicação direta, dizer que nos pontos de mínimo, de máximo ou de mínimo, as derivadas parciais se anulam, né? É dizer que o diferencial da função é zero naquele ponto, né? Então, e consequência disso é que o vetor gradiente é nulo. O vetor gradiente é nulo no ponto de máximo e de mínimo. Consequência direta do fato das derivadas parciais serem nulas, né? Significa o fato do vetor gradiente ser nulo implica diretamente que o plano tangente no ponto P sobre a superfície é paralelo ao plano x ou y. Temos todas essas implicações aqui do fato das derivadas parciais serem nulas. Então, o ponto crítico ele tem uma característica muito específica, né? Então, e se a gente volta a analisar, eu acho que aqui cabe. Se a gente volta a analisar... vou fazer aqui na lousa. Tá aqui, já está aqui, mas eu vou reescrever direito. Tá? Se a gente volta a analisar o polinômio de Taylor, que seria a linearização da função para grau 2, né? Então eu vou ter a função aplicada em AB mais a derivada, eu vou escrever assim, a derivada de f no ponto AB e multiplica o vetor u. O vetor u é o vetor de u menos u0. Pronto. U é um vetor que eu vou escrever daqui a pouco quem é,
mais a derivada de segunda ordem de f no ponto AB. E isso aqui eu tenho que reescrever. Assim vai ser o vetor U menos U0, o transposto, que multiplica D2F AB, que multiplica U menos U0. Tudo isso dividido por 2 fatorial. Essa é a derivada, a linearização da função, né? E aí o que eu vou escrever agora, o vetor U é o vetor xy e o vetor U0 é o vetor AB, é o ponto AB, né? Então, quando você considera agora a expansão desse polinômio, né, que seria a linearização de grau 2, né? Ou seja, a aproximação de grau 2 para a função, né? Então você vai ter o polinômio de Taylor dado por a imagem de f em AB mais as derivadas parciais, eu vou escrever aqui df de AB, isso aqui é a jacobiana, é a matriz jacobiana, que são as derivadas parciais de f em x no ponto AB e a derivada parcial de f em y no ponto AB. Quando você multiplicar essa matriz, porque isso aqui vai dar uma matriz também, né? Quando você multiplicar essas duas matrizes, você vai ter f de x no ponto AB, que multiplica x menos x0, mais f em y no ponto AB, que multiplica y menos y0, né? Mas aí essa matriz aqui é a matriz hessiana. Então eu vou escrever aqui a matriz hessiana. Vou escrever em azul para ser memória, né? Então isso aqui é chamada matriz hessiana de f no ponto AB e são as derivadas de ordem 2. Então é a derivada de f de x em x no ponto AB. Pelo teorema de Clorant, as derivadas de y em x e x em y são contínuas, portanto são iguais. Então posso escrever a mesma derivada na diagonal secundária. E na diagonal primária, eu tenho as derivadas de x e em y. Essa é a matriz hessiana. Essa é a matriz hessiana. Pois bem. Então, quando eu volto aqui, né? Não, eu estava escrevendo era aqui mesmo. Então, quando eu volto a observar aqui, quando eu faço essa multiplicação aqui, vocês podem fazer, isso aqui literalmente é um vetor, esse vetor x menos a, y menos a transposto, e multiplica essa matriz, aquela matriz quadrada, né? Então, o que eu vou ter como resultado é f de yx AB, que multiplica x menos a, y menos b, dividido por 2, fatorial, multiplicado por 2, mais f de xx no ponto AB, que multiplica x menos a ao quadrado sobre 2 fatorial, mais f y AB x b ao quadrado sobre 2 fatorial. Pois bem, esse é o polinômio de Taylor de grau 2 para uma função diferenciável, ou pelo menos 2 vezes diferenciável, né, porque tem de derivadas de ordem superior, né? Ou seja, a matriz jacobiana existe e a matriz hessiana existe, né? Eu consigo calcular a matriz jacobiana porque a função é diferenciável,
Então é exatamente as entradas da matriz jacobiana são as derivadas parciais da função em ordem AX, e as entradas da matriz hessiana são as derivadas de ordem superior da função f no ponto AB. Ocorre então isso, e como consequência do fato de eu ter observado que no ponto crítico as derivadas parciais de primeira ordem são nulas, então isso aqui é zero, e isso aqui é zero, então todo esse termo aqui é zero. Todo esse termo é zero. E aí você pode cancelar esse termo aqui, porque você está calculando, você pode estar pensando que f de AB igual a zero, né? A princípio você poderia cancelar esse termo aqui, mas bem. No ponto crítico, você pode considerar o ponto crítico como sendo o ponto centrado na origem, né? Você pode fazer essa translação para fazer a análise, né? Mas bem, então você pode considerar, sem perda de generalidade, que f de AB é igual a zero. Você faz uma translação ali na altura, né, para considerar que f de AB é igual a zero, só para entender como é que seria o comportamento do plano tangente. O fato é o seguinte, é que essa matriz aqui é uma matriz simétrica. Observa que quando desconsidero a diagonal principal, os termos que estão fora da diagonal são iguais. Então significa que existe uma base em que essa matriz é diagonal. Então eu posso escrever assim, lambda 1, 0, 0, lambda 2. Lambda 1 e lambda 2 poderiam até ser iguais, né? Então ocorre que quando eu volto aqui para o polinômio de Taylor, eu posso desconsiderar esse termo cruzado e considerar apenas esse termo aqui. São termos quadráticos. E que f de xy eu chamei de lambda 1 e f de yy eu chamei de lambda 2. Então o que ocorre é que, como consequência, o polinômio de Taylor, na vizinhança do ponto AB, f de AB, ele passa a ser lambda 1, que multiplica x menos a ao quadrado, dividido por 2 fatorial, mais lambda 2, que multiplica y menos b ao quadrado sobre 2 fatorial. Pois bem, isso é a equação de um paraboloide. Então, o que temos é que, na vizinhança de um ponto em que eu tenha um máximo, né? Então o paraboloide ele vai ter que ser dessa forma aqui. Isso significa que tanto lambda 1 quanto lambda 2 são negativos, né? Então, para ter um máximo, eu tenho que ter que lambda 1 menos e lambda 2 teriam que ser negativos, né? Para ter um mínimo, eu tenho que ter o contrário, lambda 1 e lambda 2 positivos. E aí ocorre o seguinte, eu posso tratar dessa classificação observando apenas o sinal e o determinante, né? Porque se eu tenho o determinante, o sinal do determinante não varia quando você faz essa mudança de base aqui, tá? Porque as matrizes de mudança de base elas são ortogonais, né? Então significa que os determinantes delas são 1, tá? Então, ou seja, esse determinante aqui não muda de sinal, né? Então o que acontece é que você pode determinar o determinante da hessiana a partir do determinante da sua forma diagonal. Você pode considerar isso. E aí você pode considerar apenas o sinal da derivada em xy, em xx, né? Você pode fazer a seguinte análise. Você pode considerar hessiana, porque vejam que a análise do ponto crítico ele vem a partir da hessiana, né? Vamos só revivar o seguinte. No ponto crítico, essa matriz é nula. Então significa que no ponto crítico a única coisa que sobra do polinômio de Taylor seria o ponto f de AB e a parte que envolve a hessiana, né? Eu descrevi aqui.
aqui eu escrevi a matriz hessiana, né? Então usando as suas entradas. E aí eu observo que a matriz hessiana, quando eu olho ela na base em que ela é diagonal, porque ela é simétrica, portanto é diagonalizável, então na parte em que ela é diagonal, eu tenho exatamente essa expressão aqui, que é um paraboloide. E vai ser porque pode ser inclusive até um paraboloide elíptico, né? Em geral, quando o lambda 1 é diferente de lambda 2, é um paraboloide elíptico, mas é um paraboloide. Isso é que importa, ou seja, as curvaturas seccionais elas são iguais, têm mesmo sinal, né? Ou elas são negativas ou ambas são positivas. Quando elas têm sinais contrários, eu tenho um ponto de Sella, né? Mas quando elas têm o mesmo sinal e ambas são negativas, eu tenho isso aqui, então eu tenho um ponto de máximo. Quando ambas são positivas, eu tenho isso aqui, eu tenho um ponto de mínimo. Então, a determinação de um máximo ou mínimo para uma função de duas variáveis está diretamente relacionada ao fato de que você primeiro encontra os pontos críticos, ou seja, os pontos em que as derivadas parciais se anulam, e agora analisa a matriz hessiana. Né? Então, a análise que eu fiz foi, você em vez de olhar a matriz hessiana olhando as derivadas parciais, você pode olhar a sua forma diagonal, porque quando você considera que f de x no ponto AB, isso aqui dá um número. Então, cada entrada aqui é um número, portanto, é uma matriz 2 por 2, que eu diagonalizei e encontrei lambda 1 e lambda 2, que são dois números. Então, o polinômio de Taylor ele é escrito dessa forma, então, paraboloide. Pois bem, genericamente o paraboloide é elíptico, mas o que não importa significa que as seções horizontais são elipses, né? Mas isso não importa. Importa é a curvatura, que eles são dessa forma ou dessa forma. Pois bem, então o que podemos agora analisar é que a matriz no ponto AB, né, ela seria dada pela derivada de xx no ponto AB, e eu posso desconsiderar a diagonal secundária, e vou ter aqui f de y no ponto AB. E agora, como eu quero determinar, né, se um ponto é de máximo ou de mínimo, o que você faz é observar o sinal da derivada em x. Se o sinal da derivada em x for positivo, e o determinante da matriz no ponto AB for positivo, significa que o produto lambda 1 lambda 2 é positivo. Portanto, se o produto é positivo e um deles é positivo, é porque ambos são positivos, né? Então significa então que f de y é positivo. Portanto, eu tenho a curvatura, nesse caso, dessa forma. Então eu tenho um mínimo. Mas se a derivada em x for negativa e o determinante for positivo, então significa que os dois têm o mesmo sinal, então f de y também é negativo. Então eu tenho essa caracterização aqui. E isso é um máximo. Naturalmente que se o determinante for nulo, então eu não posso dizer nada, mas se o determinante for negativo, eu posso, né? Se o determinante de D2F for negativo com f de xx positivo, né? Então significa que f de y tem que ser negativo. Portanto, que eu tenho um paraboloide hiperbólico.
naquele ponto lá, eu vou ter um paraboloide hiperbólico, então eu tenho um ponto de Sella. Tá? Então, essa seria a classificação dos pontos críticos. Né? Então, dado um ponto crítico, que é um ponto em que a jacobiana se anula, eu vou ter a análise dada pela hessiana, né? E a análise é literalmente essa. Você considera o sinal da derivada parcial em x, se ele for positivo, e o determinante da hessiana for positivo, então é porque f de y é positivo, portanto é um ponto de mínimo. Se f de xy for negativo e o determinante for positivo, então é porque é um ponto de máximo. Então, ou seja, os sinais são iguais, ponto de mínimo, os sinais são iguais e negativos, ponto de máximo. Se eu tiver uma mudança, se o determinante for negativo, então, e f de xy for positivo, então é porque o sinal de f de xy é negativo, portanto eu tenho um ponto de Sella. Então, mínimo, máximo, ponto de Sella. E se o determinante for igual a zero, eu não tenho o que concluir. Né? Eu poderia ir para a derivada de quarta ordem para fazer essa análise, mas em geral podemos determinar que teríamos que usar um outro método para fazer essa análise. Tá? Então, isso é o conteúdo desse teorema aqui. Tá? Ele aqui, observa, se o D é o determinante. Né? Se o D for positivo e f de xy for positivo, então é o mínimo local. Se D for positivo e f de xx for negativo, é um máximo local. Se for negativo e f não é mínimo local, se for negativo, né? Então não é mínimo local nem máximo local. Nesse caso é um ponto de Sella. Tá? Então no caso C é chamado ponto de Sella. Tá? Que é um paraboloide hiperbólico. Pois bem, então a princípio seria essa a exposição, e com isso... não. Eu vou andar mais um pouquinho, tá? É o seguinte. Para funções de uma variável, a gente tem um teorema de Weierstrass que determina que se você tem a função f definida no intervalo fechado AB, se f é contínua, então f assume os seus pontos de máximos e de mínimo, máximo e mínimo em AB, porque AB é compacto. Tá? Isso também acontece para funções de duas variáveis. Então, se você tem a função definida numa região D, e se essa região for um fechado, então a função f for diferenciável, então a função f ela assume os seus pontos de máximo e de mínimo em D. O teorema de Weierstrass continua válido. Ele é válido para dimensão n. Pois bem. Então o que ocorre é que existem os máximos e mínimos, e aí você vai poder fazer o seguinte: você vai poder pegar o interior de D, que são os pontos que estão dentro de D, né? Então você tem D, você pega o interior de D, e no interior a função f é diferenciável, né? Aí você calcula a análise que eu fiz, né? Que eu acabei de mostrar, usando a hessiana, calcula os pontos críticos e classifica os pontos críticos. E depois vai ter que comparar com os pontos que estão na fronteira de D. Que são os pontos que estão aqui no bordo de D. Né? Então, no disco, por exemplo, a parte de dentro é o interior e a circunferência é o bordo. Né? Então, genericamente, assim você define a teoria de otimização de funções para regiões retangulares ou regiões de domínio de funções no plano. Né? Então, aqui é feita a exposição. Vejam o que ele faz depois do final do capítulo. Né? É feita a exposição dos multiplicadores de Lagrange, que é uma explanação literalmente na direção do que nós acabamos de expor. Né? Os multiplicadores de Lagrange satisfazem esse teorema aqui. Eu vou ler o teorema para vocês verem que o método ele é literalmente uma aplicação de tudo que nós vimos. Pois bem,
para determinar os valores de máximo e mínimo de uma função f de xy, sujeitas à restrição g, y, z igual a k, supondo que esses valores extremos existam e que o gradiente de g é diferente de zero sobre a superfície g de xy igual a k. Então veja, estamos tratando de superfícies de nível e restringindo a função a uma superfície de nível, né? Quando você considera duas variáveis, isso aqui é o teorema mais geral, né? Quando você considera duas variáveis, é exatamente no ambiente que estávamos trabalhando, tá? Então, sobre essas hipóteses, para determinar os valores de máximo e mínimo, temos que determinar todos os valores de x, y, z e lambda. Lambda é um escalar, tal que o gradiente de f é múltiplo do gradiente de g e o ponto g está sobre a superfície. Então, o que você tem que fazer, literalmente, é observar. Primeiro, o gradiente de f, quando você pega uma superfície de nível, né? Lembra, sobre uma superfície de nível, o gradiente de f ele é ortogonal, certo? E quando você pega o espaço tangente à superfície, o vetor gradiente, ele é, nesse caso de g, o vetor gradiente de g, ele é normal à superfície. Então ele pode vir para cá ou ir para lá. Então ele é um múltiplo do gradiente de f, né? Então eu quero que exista uma constante lambda em que o gradiente de f e o gradiente de g sejam múltiplos e que esse ponto esteja sobre a curva de nível ou superfície de nível dada por essa expressão. Quando isso acontece, eu tenho os elementos para calcular os máximos e mínimos de f restritas a essa superfície de nível, nesse caso a superfície dada por g de xy, z igual a k. Então, com esses ingredientes, então agora eu calculo f em todos os pontos que resultam desse passo. Eu encontrei aqui todos os pontos, todos os valores de x, y, z e lambda que satisfazem essas restrições. E o maior desses valores será o valor de máximo e o menor o valor de mínimo, né? Então vejam que é literalmente as coisas que já vimos, que inclusive revisei todas elas hoje, e literalmente é uma atividade, né? Fazer um exercício. Então eu deixo como atividade vocês verem que os multiplicadores de Lagrange de fato são uma aplicação, tá? Pois bem, então com isso concluo a teoria de derivadas parciais e a partir da aula de hoje, hoje à noite, né, vamos ver a parte de integração, tá?